Bom, então, olá pessoal, bem-vindos à série de seminários online do Gaia Education Vocalizers. Meu nome é Fernanda Hatz, eu sou responsável pela gestão de pessoas e programas do Gaia Education e trabalho junto com o Manu, que deve ser conhecido por alguns de vocês, na equipe do Gaia Education Brasil. Hoje é com grande alegria que a gente traz o Jorge Mello, que tem como tema Economia e Sustentabilidade, Desafios e Soluções Possíveis. E o Jorge Mello também é colaborador do Gaia Education, tanto no Brasil quanto em cursos internacionais. Estes webinários do Gaia são oferecidos para desenvolver e partilhar conhecimentos de visões holísticas para o desenho da sustentabilidade e da regeneração. E hoje o foco será a dimensão econômica. Esse webinário já está sendo gravado e será disponibilizado no canal do YouTube do Gaia e também está sendo transmitido agora ao vivo nas páginas do Facebook do Gaia Education. Não é do Gaia Education Brasil, é na página do Gaia Education. Por favor, eu peço para vocês assim, fecharem janelas e programas que estejam abertos, que vocês não estiverem utilizando, para que a gravação, né, chegue aí para vocês da melhor forma possível. E o microfone de vocês e o vídeo estão desligados, né, durante o seminário, mas vocês podem se comunicar, né, no chat que tem aí de participantes à direita, acima. E as perguntas que queiram colocar para o Jorge, vocês podem usar uma outra caixinha que está aí em cima, que é QIA, né? Que é Questions and Answers. E aí, no final da apresentação, o Jorge vai poder responder vocês. Né? Então, bom, antes de gente ir direto ao ponto, eu quero aproveitar, né, esse tempo para apresentar para você outros recursos que o Gaia Education disponibiliza no nosso site, como o currículo do EDE, que é o Village Design Education, né, que é o desenho de ecovilas, é o guia de atividades, manual do professor e o livro de ecovilas. Isso vocês podem encontrar no nosso site. E podem utilizar esse código online, LiveWeb 2019, para vocês terem esse desconto de 10%. E temos alguns livros em português também, que é super interessante. Todos esses, a maioria, né, desse currículo foi desenvolvido pelo Daniel Wall e outros participantes e educadores do Gaia Education, né? No caso dos flashcards, dos cartões, dos treinamentos de multiplicadores dos ODS, também foi feito pelo Daniel, e vocês também têm a possibilidade de adquiri-los por esse desconto de 10% utilizando esse mesmo código aí acima, LiveWeb 2019. Também a gente está com esse manual de multiplicadores, né, que para utilizar juntos com os cartões, né, que foram comprados, esse manual que foi lançado recentemente, e para liderar discussões significativas sobre como implementar os ODS em uma comunidade ou uma organização. Então, visite o nosso site, que está aí, gaiaeducation.org. E aí você pode descobrir mais sobre o Gaia Education também na nossa mídia social, no nosso Facebook, no nosso Instagram. E os próximos programas online que vamos ter já vai ser lançado agora, domingo, dia 13, né, que é o Gaia Education Design para Sustentabilidade, que é o que a gente chama de GEDS, a dimensão econômica, que será facilitada pelo Jorge. Julho. Se vocês acessarem o nosso site, vocês vão ver aí as datas certinhas. Esse é o curso que o Jorge vai estar facilitando, né, que começa dia 13. E pedimos para seguir a gente, né, nas redes e também, se possível, subscrever para a nossa newsletter, né, para você receber aí as nossas promoções, a divulgação dos nossos cursos. Sempre estamos aí em contato com vocês por esses meios.
Também é interessante, né? A gente tem esse programa de facilitação certificado do Gaia Education, e a gente acabou de ter esse programa de facilitação que foi super legal lá no Rio, e a gente vai ter também no segundo semestre, a gente ainda não fechou nem a data, nem o local, mas a gente vai estar soltando aí as informações nas próximas semanas. Então, agora, deixo com você aí, Jorge. O Jorge, ele é brasileiro, ele atua como ativista social e ambiental há muitos anos. Ele é um educador treinado na visão construtivista de aprendizagem, estudou e aplica abordagens da visão não linear da economia, com experiência de vida comunitária, tanto em Findhorn, foi de onde o Gaia surgiu, quanto na Schumacher College, que é no Reino Unido, também na Inglaterra. O Jorge, ele integra prática e teoria no desenvolvimento e teste de um sistema social da economia baseado na ética budista. O Jorge é um monge também, e de acordo com os princípios do livro Small is Beautiful, do Schumacher. Ele tem formação como analista de sistema e como terapeuta em diversas formas de terapia. Desde 2002, ele atua como educador dos programas do Gaia Education, facilitando diversos seminários na área de simplicidade, saúde, espiritualidade, e também é tutor na dimensão econômica, como eu já disse anteriormente, tanto em português quanto em inglês. E ele também é aluno direto da Monja Cohen, que deve ser conhecido de alguns de vocês, e coordena o Zurich Zen Center. O Jorge hoje mora na Suíça, mas vem frequentemente para o Brasil, e daqui a algumas semanas ele também estará facilitando alguns programas aqui no Brasil. Então, bem-vindo, Jorge, e boa sorte. Obrigado, Fernanda. Está me ouvindo bem? Estou ouvindo. Perfeito. Então, boa tarde a todos, a todas. É uma grande alegria estar com vocês. Em primeiro lugar, então, meus agradecimentos a toda a equipe do Gaia, especialmente ao Rony Thiago, nosso coordenador acadêmico, ao Alexandre, que faz o design de todos os nossos materiais, a Meist, que é a coordenadora mundial, que articula no nível internacional as nossas atividades, e a Fernanda, que se agregou à equipe, que está aí nos ajudando muito também. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que a dimensão econômica é uma das 4 dimensões do programa Educação Gaia, Gaia Education, e essa divisão ela é meramente didática, porque quando nós tratamos de assuntos tão complexos quanto os sistemas de vida na Terra, é importante que nós saibamos que essas divisões elas meramente facilitam a nossa ação, de forma que nós, seres humanos, possamos ter uma convivência e uma ação menos danosa ao sistema. E por isso, inclusive, que hoje já se fala mais em cultura regenerativa do que sustentabilidade, que era o termo que se usava até pouco tempo atrás. Em suma, já não basta manter, sustentar os sistemas de vida na Terra, mas nós temos, como seres humanos, que atuar de forma a restaurar, a regenerar todos os prejuízos, os danos e, vale dizer, os malefícios que a espécie humana vem causando aos sistemas de vida no planeta pela sua ação, muitas vezes, totalmente inadequada. Então, nós vamos trocar algumas ideias, vou fazer uma apresentação para vocês sobre a dimensão econômica, que é uma das 4. Nós temos também a dimensão social, a dimensão ecológica, a dimensão visão de mundo. A minha área nos programas online em português e inglês é a dimensão econômica. Então, é sobre isso que nós vamos falar, para compartilhar hoje um pouco. Eu vou partilhar uma apresentação com vocês e, no final, então, durante a própria apresentação, vocês podem escrever no quadro o QIA ali, né, o Question and Answers, as suas perguntas, as suas dúvidas, da forma mais objetiva possível. E, ao final, a Fernanda vai procurar agrupar essas perguntas de modo que em 15 minutos, se for possível, a gente consiga responder, ao menos em parte, as dúvidas que surgirem. Mas é importante dizer que esse webinar, como todos os outros, são como que um olhar de passagem sobre os temas das nossas dimensões,
a dimensão econômica, como a Fernanda falou, o material é muito completo, realmente é uma obra-prima que o Daniel Wall fez, e nós temos o prazer, então, de focalizar essa dimensão, trazendo conhecimento, e aquelas pessoas que também têm interesse no programa presencial, é possível fazer isso com os facilitadores presentes ali na sala e com interação em vários níveis. Então, vamos lá, vamos compartilhar alguns slides para que nós tenhamos condições de ter uma base sobre a qual nós vamos falar. O tema da nossa apresentação de hoje, então, é economia e sustentabilidade, desafios e soluções possíveis. Embora seja senso comum, é importante lembrar o quanto a espécie humana tem causado de prejuízo à natureza por conta de interesses econômicos. Na minha opinião, a grande questão aqui é que, de algumas décadas para cá, nós temos considerado como sendo a economia a ciência que decide todos os critérios que irão basear a ação humana. É como se qualquer coisa que não for lucrativa não vale a pena ser feita. Na minha opinião, isso é um equívoco muito grave, porque a vida não é um fenômeno quantitativo. De fato, tudo aquilo que realmente importa na vida só pode ser avaliado de um ponto de vista qualitativo. E cada uma de nós pode fazer essa reflexão e ver se é possível precificar ou colocar um valor quantitativo naqueles aspectos da nossa vida que são realmente essenciais, que são realmente fundamentais para o nosso bem-estar como seres humanos, como seres de consciência. Partindo desse pressuposto, fica relativamente óbvio que o nosso primeiro e principal desafio vai se tratar de revisar o paradigma sobre o qual nós baseamos a nossa ação e a nossa base de conhecimento. Ainda assim, eu acredito que é importante que nós olhemos sobre o panorama, que realmente não é agradável no primeiro momento, mas numa postura de maturidade nós temos que primeiro definir aonde nós estamos para somente então conseguir definir para onde nós vamos. Então vamos olhar primeiro como que, a grosso modo, a economia se estrutura. Em todos, ou na grande maioria dos países, o sistema econômico-financeiro está baseado nessa realidade chamada reserva fracionária. O que significa isso na prática? Significa que você vai num banco, você coloca o seu dinheiro no banco, e o banco, dependendo do país, tem que manter apenas uma proporção desse valor em reserva. No Brasil, isso está em torno de 35%. Tem alguns países que não precisam manter nada em reserva, mas vamos considerar, a título de exemplo, que essa reserva obrigatória seja de 10%. Você depositou 100 unidades monetárias no banco. O banco, então, mantendo 10 unidades em reserva, ele pode emprestar as outras 90 para uma pessoa que precisa de dinheiro. Você levou o dinheiro ao banco, você tem disponibilidade, você ou qualquer instituição. O banco, então, mantém 10, e naquele país específico é o valor designado legalmente, e os outros 90 ele empresta, com base na confiança, com base em uma promessa de pagamento. É gerado um débito para aquela pessoa que precisa do dinheiro. Primeiro ponto, quando esse dinheiro retornar, o banco vai cobrar um juro sobre esse dinheiro. E esse juro, além de ser composto, ou seja, ele é cobrado não apenas sobre o valor emprestado, mas também sobre o valor corrigido, se fechar mais de um ciclo de empréstimo. Esse é o primeiro ponto, o juro é composto. O segundo ponto é que ele pode ser emprestado, esse valor de 90, a mais de uma pessoa. Se a reserva, no caso, é 1/10, teoricamente o banco vai poder emprestar para mais 9 pessoas. Então, de um valor inicial que tinha uma reserva, um lastro real, de 100,
se gerou um empréstimo de 900, com um retorno para o banco de 10%. Então, para cada retorno, serão 99. A pessoa que depositou vai receber, aqui até otimista essa taxa, 3%, digamos, 103. Muito bem. O que importa nesse sistema? Em primeiro lugar, o que importa é que grande parte do dinheiro em circulação no mundo inteiro, vale dizer mais de 90%, segundo alguns analistas, ele não existe. Ele simplesmente não existe. É dinheiro que se baseia na promessa de pagamento de um devedor, que assim assumiu para com um banco. A fundo, quem na verdade emite dinheiro, não notas, mas quem coloca dinheiro no mercado, são os bancos privados através da geração de dívidas, assumidas por pessoas que precisam de dinheiro, ou instituições. Qual o principal fenômeno que surge disso? Qual a principal consequência no que diz respeito à sustentabilidade planetária? Quando você tem emissão de dinheiro, de unidade monetária, sem uma reserva real, sem um lastro real, o que surge daí? A pessoa vai usar esse dinheiro para alguma coisa. Traduzindo, gera-se consumo. Da onde saem os recursos que irão fornecer produtos para o consumo? Das matérias-primas retiradas da natureza. Então, numa equação simples, se vê que, com base em nada, do simples surgimento de um débito, surge dinheiro no mercado, que passa a gerar uma demanda de consumo, que passa a exercer pressão nas matérias-primas que são retiradas da natureza. Então, dessa forma, a economia se baseia numa ficção, numa abstração total e numa extrema simplificação, é claro. Essa abstração vai ter um efeito real sobre os recursos naturais. E aqui, dentro de todo esse processo, nós vamos ter um fenômeno que qualquer pessoa sabe. Daquilo que nós consumimos, o que realmente nós necessitamos. Então, aqui nós temos o impacto que existe da geração artificial de necessidades a partir de desejos criados por várias vias. O que nos interessa falar aqui, do ponto de vista econômico, é que a forma que o dinheiro é gerado no mundo hoje tem, pela própria metodologia da sua geração e pelos aspectos correlatos, como o consumo, um enorme, um brutal impacto no sistema natural como um todo. Isso sem falar no sistema humano, no tecido social. E sobre esse aspecto nós vamos falar logo depois. Então, sucintamente, esse é o primeiro aspecto que eu queria me debruçar com vocês, para que nós percebamos como é importante entender melhor o funcionamento do sistema econômico para que nós possamos ter uma ação sustentável e, se possível, regenerativa sobre o sistema de vida no planeta. Vamos olhar mais alguns fatos. Aqui nós temos, então, o segundo fator que surge desse sistema, do funcionamento do sistema monetário, como nós explicamos há pouco. A concentração de renda. Aqui nós vemos, desde o ano de 1970 até 2010, a evolução percentual dos 10% que concentram a maior parte da renda nos Estados Unidos da América. Então, nós temos ali de 32,9% a mais de 50% do total de ingresso de receitas nos Estados Unidos está concentrado em 10% da população. Porque como o dinheiro é gerado não a partir de meios de produção, mas sim a partir de dinheiro, que por sua vez não tem existência real, quem tem mais dinheiro gera mais dinheiro. E isso é perverso, porque quanto mais dinheiro ocorre no mercado, mais a concentração de renda, de riqueza financeira, surge na sociedade. E aqui nós começamos a ver, além dos aspectos, dos impactos ambientais desse sistema econômico financeiro, os aspectos sociais, porque a concentração de renda, e isso está provado também, vai gerar, em última análise, a violência estrutural. Esse abismo social entre as classes mais ricas, que são e realmente ricas, eu estou falando realmente ricas, muito, muito, muito ricas, e aquelas mais pobres, que não têm o que é digno para viver, vão gerar
os mais diversos problemas sociais. E depois nós vamos falar brevemente sobre a questão das migrações e dos refugiados, que hoje é um fenômeno que só ocorreu algo parecido no pós-Segunda Guerra, especialmente aqui na Europa. Então, aqui nós temos um gráfico simplificado da concentração de renda nos Estados Unidos desde 1970 até 2009. Vamos adiante. Se nós olharmos um panorama global, nós vemos que essa desigualdade social ela está estável ou crescendo, praticamente em todo o mundo. Se nós olharmos aqui o Brasil, nós vamos ver que desde 1990 até 2015, essa desigualdade social se manteve, com algumas pequenas oscilações. Mas o que é importante? Se nós olhamos a Índia, desde 1980 até 2015, nós vamos ter um acréscimo de 30% para quase 60% de concentração de renda. Se nós olhamos a China, nós temos de 26% mais de 42%. E aqui nós estamos falando de praticamente 1/3 da população mundial. Isso é muito grave. Isso é muito grave do ponto de vista social. A Rússia, nós saímos de aproximadamente 20% em 2015, logo depois de 2015, isso estava em mais de 45%. Ou seja, o fenômeno da concentração de renda é algo mundial. As fontes estão ali abaixo, então eu sempre gosto de trazer as fontes para que não pareça uma criação daquilo que muitas vezes as pessoas falam, não, mas são ecochatos que não querem o progresso. Então, nós temos que definir o que é progresso. Se progresso é aplicar um modelo que gera esse percentual de concentração de renda, eu acho que nós temos que redefinir progresso. Mas vamos adiante, porque concentração de renda é apenas um dos fatores. Vamos olhar um fator que é muito utilizado como referencial para o que deve ser feito na economia, o produto interno bruto. Então, aqui nós temos a evolução do produto interno bruto em 3 frentes, né? As economias avançadas ou desenvolvidas, aquela linha violeta, isso desde 1980 até 2013, dos mercados emergentes ou países em desenvolvimento, essa evolução, os valores aqui estão em trilhões de dólares, e a evolução do produto interno bruto no mundo inteiro, consolidado. O que esse gráfico nos traz se nós compararmos com os gráficos anteriores? O produto interno bruto, ele acompanha e reciprocamente é acompanhado pela concentração de renda. Uma pequena explicação, porque eu acredito que muitas pessoas talvez não tenham familiaridade com essas terminologias, com esse economês. O que é o produto interno bruto de um país? É a mensuração de toda a atividade econômica do país. Quando eu digo toda a atividade econômica do país, vamos pegar um exemplo recente, as tragédias no Brasil da Companhia Vale do Rio Doce. Cada uma dessas tragédias, seja pelo custo dos funerais, pela reconstrução da estrutura, pela compra de novas maquinarias, todos os fatos relativos a essas tragédias representam mais dinheiro circulando na economia brasileira. Por conseguinte, as tragédias também ampliam o produto interno bruto. E o próprio fundador, o criador, digamos assim, o conceptor do produto interno bruto já dizia, isso lá na década de 40, 50, que o produto interno bruto não era e não é um item, um indicador suficientemente amplo para mensurar o desenvolvimento de um país. Nós voltamos aqui, então, a essa trágica confusão entre crescimento e desenvolvimento. O produto interno bruto ele vai medir o crescimento do volume de dinheiro em circulação no país. Mas, por esse exemplo dado e por qualquer outro, vocês podem pegar uma guerra amplia o produto interno bruto de um país. Porque não está sendo medido, no caso, o bem-estar das pessoas, a saúde, a expectativa de vida, a educação, o respeito à diversidade. Nada disso é medido pelo produto interno bruto, porque ele é um instrumento de medida quantitativo. Qualquer aspecto qualitativo não é considerado
no seu cálculo. E, para mim, na minha opinião, o mais importante aqui é a similaridade das curvas da evolução do produto interno bruto e da concentração de renda. Aqui, esse dado é importante porque a fonte é o próprio Fundo Monetário Internacional. Então, é mais confiável e impossível do ponto de vista da economia. Vamos olhar mais alguns fatos. Vejam que sincrônico. Da década de 50 até o ano de 2005. Essa é a evolução do consumo de petróleo no mundo, em milhões de toneladas. Naturalmente, se pode argumentar a evolução da população mundial. Mas aí é simples constatar que em alguns países onde o modelo de produção e consumo não foi contaminado, digamos assim, por uma política baseada em consumo de combustível fóssil, essa realidade não ocorre. Então, aqui nós estamos vendo a evolução mundial do consumo de petróleo. E quando nós falamos em evolução mundial, não é difícil de constatar aonde que ocorre esse consumo. Ainda ontem eu recebi um relatório que, por conta do aquecimento global, né, a Universidade de Stanford publicou um estudo que, em 165 países, os países que consomem, em média, 300 toneladas, que produzem, em média, 300 toneladas de dióxido de carbono por pessoa por ano, são os países mais ricos. E os países mais pobres têm uma média de 10 toneladas de dióxido de carbono por pessoa. Qual o efeito da ampliação da produção de dióxido de carbono, que tem muito a ver com o consumo de combustíveis fósseis? Problemas na produtividade agrícola, na capacidade de trabalho, performance cognitiva das pessoas e eventos naturais extremos. Adivinhem quais os países que são mais suscetibilizados pela ampliação da produção de dióxido de carbono, que está ligado ao consumo de combustíveis fósseis? Os países mais pobres, que menos produzem dióxido de carbono, que menos utilizam combustíveis fósseis. Então, é uma curva reversa que aqueles países que mais geram as causas dos problemas ambientais são aqueles que, até esse momento, pelo menos sofrem seus efeitos. Mas, feliz ou infelizmente, como eu gosto de dizer, a Terra não tem fronteiras do ponto de vista natural. Nós só temos um planeta, uma casa, que é o planeta Terra. E nós somos apenas uma família, que é a família humana, que depende do bom funcionamento dos sistemas vivos na Terra para a sua própria sobrevivência. Então, nesse sentido, a própria crise está nos trazendo a solução, e por isso é que nós estamos aqui agora conversando sobre a importância da economia para uma solução possível para a manutenção da vida da espécie humana no planeta Terra. Continuamos. Aqui, então, nós temos o dado que, de certa forma, já citei, em partes por milhão, a concentração de dióxido de carbono do ano de 1960 até 2004. O que eu considero muito importante aqui? Independente de você acreditar ou não nos cientistas extremamente qualificados que atestam que o aquecimento global é uma verdade, é importante nós olharmos as concentrações de dióxido de carbono, porque essas não dependem de interpretação. Nós saímos de em torno de 318 partes por milhão no ano de 1960 para batendo quase nas 400 partes por milhão agora na primeira década do século XXI. Isso é inquestionável. Isso não há nenhuma pessoa de mínimo bom senso que defenda uma opinião contrária. E isso tem uma relação direta com a atividade econômica. Isso tem uma relação direta com as nossas opções cotidianas na nossa vida como cidadãos, como pessoas de relação. E por isso é que, embora pareça talvez algo inadequado, esses gráficos que talvez lhes pareça não ter a ver com a economia, tem, e tem muito a ver com a economia. Porque todos esses gráficos mostram os resultados de um modelo econômico que vem sendo aplicado de uma forma quase monocultural. É como se só essa possibilidade existisse. Adiante.
Agora vamos olhar um pouco os aspectos mais evidentes. Aqui nós temos a concentração da riqueza. Aproximadamente 1% da população, riqueza econômico-financeira, bem entendido. Em 1918, aproximadamente 1% da população detém 45% da riqueza econômico-financeira do mundo. Enquanto que na outra ponta, abaixo de 10 mil dólares, isso é uma abstração para muitos países do mundo, nós temos em torno de 65% da população mundial, 62%, 63%. E aqui no meio, então, entre 10 e 100 mil e entre 100 mil e 1 milhão de dólares como riqueza econômico-financeira em relação ao percentual de adultos. O que é importante, no meu entender, é olhar as barras da esquerda, o percentual de riqueza do mundo, 45%, detido por um pouco mais de 1% da população de adultos. E 2% da riqueza econômica e financeira do mundo, que pertence a mais de 60% da população. Esse é um quadro que vem dos relatórios do Credit Suisse, que edita anualmente um banco de dados sobre a concentração de renda no mundo. Eu acredito que bastante confiável, embora também haja questionamentos, mas eu não sou especialista na área, eu sinceramente prefiro confiar nos analistas do Credit Suisse do que em pessoas que estão apenas dando opinião. E essa é a realidade que se tem. Se nós olharmos em relação a países, os top 10 da revista Forbes, né, os maiores bilionários do mundo, eles têm mais recursos econômicos financeiros que as 10 maiores economias do mundo. Então, aqui, eles reunidos têm mais, por exemplo, que o produto interno bruto da Suíça, da Argentina, Polônia, Taiwan, Suécia, Bélgica, Tailândia, Áustria e Noruega. Não somados, mas individualmente. Isso, convenhamos, é algo realmente inconcebível. Eu não faço ideia de que seja 1 bilhão de dólares, muito menos do que é 680 bilhões de dólares. É um tanto mais do que qualquer um desses países, do que toda a economia desses países. Isso dá conta da concentração de renda no mundo hoje. Do outro lado, nós temos o perfil de consumo privado no mundo. 20% da população mais rica do mundo consome 76,6% dos recursos do planeta. Aqueles que estão na metade, no que diz respeito à riqueza econômica e financeira, consomem 21,9%. E os 20% mais pobres do mundo consomem 1,5% dos recursos do planeta. Essa é a nossa realidade social em termos de consumo e, por decorrência, é a nossa realidade de impacto gerado pelos nossos padrões de consumo no planeta, seja diretamente, seja indiretamente, por aquele aspecto da geração de dinheiro em função do consumo que nós falamos no início. Aqui nós temos as 10 maiores economias do mundo, de 2018, projeção para 2019. O Brasil aqui ainda configurada como a 8ª economia do mundo, veremos o que vai acontecer. E vejam a proporção, o valor nominal do produto interno bruto, em primeiro lugar, dos Estados Unidos. Segundo, nós temos a China. Depois, nós já temos o Japão, menos de aproximadamente 5 trilhões. E aí nós vamos descendo até o 10º colocado, o Canadá, com 1 trilhão 787 milhões de dólares. Então, essa é uma proporção que nos remete àquele quadro anterior de quem lucra mais com a produção dos piores efeitos na atmosfera de vida do planeta. Eu não preciso fazer as ilações aqui, porque elas são mais ou menos evidentes por conta daquilo que a gente conhece do estilo de vida e da realidade social desses países. Muito bem. A gente pode respirar fundo agora, tomar um pouco d'água e vamos ver algumas soluções. Todos os nossos esforços no Gaia são para educar pessoas de qualquer profissão, no sentido de que elas possam ter uma ação mais regenerativa, mais sustentável. Então, vamos olhar rapidamente alguns tópicos que todas as abordagens consideram válidas. Eu recebo uma mensagem aqui que muitas pessoas se inscreveram, mas não receberam o link para o webinar.
É uma lástima, agora nós não teremos como resolver isso. Vamos em frente. A primeira questão que eu já citei, fazer uma transição para um paradigma qualitativo da ação humana, do conhecimento humano, das relações humanas. Se você basear a sua vida num aspecto quantitativo, eu tenho uma má notícia para você. A sua vida é muito curta. Você não vai ter tempo para superar todos os desafios qualitativos, porque eles não têm solução. É comprovado que é preferível você adotar um paradigma qualitativo, viver uma vida de qualidade. E essa vida de qualidade passa por considerar a natureza não como um commodity, como uma fonte de recursos, mas como um patrimônio que não tem preço. Ele tem um valor inestimável. E esse patrimônio, ele é impactado por cada um dos nossos atos. Como? Por exemplo, em economia nós temos um fenômeno que é chamado externalização dos custos. Eu gosto de citar exemplos pessoais porque eles ficam mais potentes. Muitas pessoas me perguntam por que, por exemplo, que eu tenho uma alimentação baseada em produtos integrais. Vou pegar só um desses produtos. Eu uso arroz integral. Todos os países que eu conheço, o arroz integral ele é mais caro. O que é ser mais caro? É considerar num paradigma quantitativo que aquilo que tem um preço maior é mais caro. Só uma informação. Eu nunca fui hospitalizado na minha vida. Eu mantenho o meu peso praticamente igual há mais de 35 anos. Isso quer dizer o seguinte, eu não uso remédio. Isso quer dizer o seguinte, na medida em que, teoricamente, eu pago mais caro por um produto integral, por um alimento de melhor qualidade absoluta, eu gasto muito menos em outros aspectos da minha vida. Primeiro ponto. Segundo ponto, a geração de impacto daquele produto é muito menor. Por quê? Porque o arroz chamado beneficiado, ele gera um custo ambiental que não está incluído no preço. Ele é transferido para a sociedade, para o sistema ambiental. Dizendo de uma forma bem breve, a economia, ao externalizar os custos do produto, ela privatiza os lucros e socializa os prejuízos. Quando você compra algo que é feito de uma forma ambientalmente incorreta, você está gerando um custo ambiental para todo o sistema e para você mesmo, para você mesma, que é muito maior que aquele dinheiro que você economizou na compra. Internalizar os custos daquilo que eu consumo é uma forma inteligente de beneficiar, em primeiro lugar, a mim mesmo, usando de um egoísmo sábio, e, em segundo lugar, o planeta como um todo, não gerando um custo que toda a população, todos os sistemas vivos da Terra vão pagar. Brevemente. Terceiro aspecto, relocalização econômica, ou seja, consuma produtos da sua região. Dessa forma, você estará colaborando globalmente para que a economia funcione melhor e para que a riqueza econômico-financeira fique naquele lugar onde você mora. Isso, em uma escala muito ampla, representa um enorme impacto positivo para a economia, para a chamada economia humana. E logo nós vamos ver mais detalhes, mais aspectos desse impacto. Nesse sentido, existem muitas iniciativas bem-sucedidas, como moedas complementares. Uma boa notícia, o Brasil é o país no mundo que tem o maior número de moedas complementares em circulação. O exemplo mais sucedido é o Palmas, do Banco Palmas, que foi criado no Nordeste brasileiro. Os bancos de tempo são uma forma de nós trocarmos o nosso tempo, o nosso serviço por aquilo que nós precisamos. Florianópolis tem um exemplo maravilhoso. E, na sequência, nós vamos ter um novo fenômeno, que são as empresas sociais. Empresas sociais são empresas, elas buscam lucro, elas geram lucro, mas na sua própria declaração, na sua criação, elas já estabelecem que vão gerar benefícios sociais, ambientais e relacionais. Todos ganham. Nós temos, através do exercício da atividade de uma empresa social, benefícios gerados para as pessoas, para a comunidade e para o planeta. Esse é um tema que está sendo amplamente discutido e difundido, e hoje nós temos, inclusive, uma certificação mundial, que são as empresas B, Sistema B.
E eu cito essas referências para que depois, se vocês quiserem pesquisar, ou se nós tivermos a alegria de recebê-los no nosso treinamento da dimensão econômica, a gente explora bem mais esses aspectos. Na mesma linha, nós temos hoje estruturas de financiamentos direto, pessoa a pessoa ou instituição a pessoa, e o microcrédito, que se tornou muito conhecido através da ação desse senhor chamado Yunus, que recebeu inclusive prêmios por todo mundo, que as pessoas precisam de um pequeno capital para fazer a diferença na sua vida. E isso realmente em países muito mais carentes, é uma diferença brutal o que uma pequena estrutura de crédito proporciona. E, finalmente, mas não menos importante, uma nova filosofia, que se poderia dizer que está muito em voga hoje, que é a não propriedade. A não propriedade significa você não possuir as coisas, mas pagar apenas pelo seu uso, por exemplo, e o código aberto. Isso vale desde softwares até livros, ideias. É uma visão muito avançada de que, na verdade, nós não possuímos nada. Nós recebemos generosamente da natureza e da vida os recursos que nós temos para viver uma vida digna. Então, por que não reverter um pouco essa noção de propriedade e entender que, no fundo, nós temos uma dívida de gratidão e de recursos indiretos para toda a vida no planeta? Então, é como que trazer a filosofia para dentro da economia, e eu me agrada muito uma ideia que é defendida pelo professor Capra, de nós desenvolvermos a ecosofia, que seria a sabedoria da casa planetária, né? Seria a junção da economia e da ecologia, de forma que nós, seres humanos, tenhamos relações mais auspiciosas para produzir benefício para todos nós e para o planeta como um todo. Uma coisa muito importante, então, dentro de todas essas ideias ou iniciativas, é uma redefinição do que é capital. Lamentavelmente, eu não tenho ainda em português esse slide, mas a gente pode passar aqui na forma de questionamento e perguntar se você considera que você não tem capital apenas do ponto de vista financeiro ou material. Mas veja, você também tem um capital vivo. Você acessa o solo, a água, os animais, as plantas. Você tem um capital cultural, na forma das histórias, dos mitos, das canções, das danças que você compartilha. Você tem um capital experiencial, todo aquele conhecimento que você incorporou, você recebeu dos seus ancestrais e que você aprendeu ao longo da vida. Você tem um capital intelectual, as ideias, conceitos, conhecimento que você recebe a cada momento através das informações e processa isso. Você tem um capital espiritual, seja qual for a sua fé ou nenhuma, mas na percepção que existe uma presença da vida em você mesmo e que as ações que você tem, elas produzem um resultado na vida como um todo. E você tem um capital social, como esse que agora nós estamos compartilhando, de ter amigos e pessoas que nos influenciam, que recebem a nossa influência e que representam conexões através da qual a nossa vida se enriquece. Essa nova definição de capital possibilita uma ampla nova visão de economia. A economia como que nós gerimos a nossa casa. Em primeiro lugar, a minha casa como identidade, individualidade, e depois a nossa casa planetária como seres humanos, seres de relação. No meu entender, também é muito importante, como eu falei no início, ter claro quais são as necessidades humanas. Porque o consumo ele é muito baseado em desejos e, normalmente, a satisfação é de curto prazo. Para mim, a melhor referência sobre a definição de necessidades humanas é desse economista chileno, Manfred Max Neff, que ele vai mapear os 9 grupos principais de necessidades fundamentais do ser humano. Então, nós temos na base a subsistência, mas nós vamos ter também necessidade de compreensão, de proteção, de afeto, de identidade, de liberdade, participação, de ociosidade e de criatividade. Com base nesse modelo, Max Neff conseguiu identificar como que um senso comum em todas as sociedades humanas do que realmente nos é necessário para bem viver. Por que isso é muito importante? Porque se algo nos falta em algum desses níveis, e aí nós temos dimensões, né, do ser, do ter, do querer e do estar,
Se algo nos falta, uma outra pessoa, outro pensador, que criou a comunicação não violenta, o Marshall Rosenberg, vai dizer: se algo nos falta em uma dessas dimensões, nós vamos cometer algum ato de violência, ainda que estrutural. Isso é muito importante num mundo em que lida com a violência num nível tal como nós lidamos atualmente. Se nós olharmos a violência como um fenômeno que tem relações econômicas, num ponto de vista mais amplo, nós vamos chegar a uma necessidade humana não atendida. E o que é pior, muitas vezes, para a qual houve a tentativa de atendimento através de um símbolo, através de um elemento externo. Isso é fácil de constatar. Quantas vezes cada um de nós, e eu me incluo, é claro, quantas vezes cada um de nós não saiu para comer alguma coisa, comprar alguma coisa, quando a fome, na verdade, estava num outro lugar. A carência, ela pode ser transferida artificialmente. E muitas vezes nós ficamos muitos anos trazendo comida errada para a boca errada. Muitas vezes o que nos falta é identidade. Nós precisamos ser alguém. Muitas vezes nos falta uma participação. A que grupo eu pertenço? Quem eu sou nessa comunidade? E, às vezes, essa ilusão ou essa delusão nos leva a tentar sanar essa fome, essa necessidade através do consumo. Como nós já vimos antes, isso vai ter um impacto direto na realidade econômica de uma sociedade. E, claro, não é necessário ir muito longe para nós vermos que hoje, especialmente no momento atual da humanidade, uma grande parte das vítimas desse esquema são as crianças e os jovens, para os quais grande parte das verbas publicitárias são destinadas. Então, a mim me interessa muito isso, como que nós podemos, através de uma modificação do nosso comportamento, da nossa visão de economia, atuar positivamente também no tecido social, da mesma forma que no tecido ambiental. E esse é um gráfico que, para mim, é muito importante em relação às necessidades. Ele surge do trabalho de duas pessoas, dos americanos, a Vicki Robin e o Joey Domingues. A Vicki foi minha professora, e ela tem um livro que foi editado em português. O que eles constataram por pesquisa? Aqui nós temos o volume de dinheiro, recursos despendido no eixo horizontal, e no eixo vertical o nível de satisfação. Naturalmente, nós precisamos de um básico para a sobrevivência. O primeiro nível de recursos é garantir a sobrevivência. Aqui nós poderíamos citar aqueles 4 básicos da ONU, para a vida digna. Mas isso não basta. Logo, garantida a sobrevivência, nós vamos buscar algumas coisas que proporcionam conforto. Nessa metodologia, nós vamos dizer um conforto essencial. Isso varia de sociedade para sociedade, de pessoa para pessoa. Eu, por exemplo, não faço nenhuma questão de ter uma cama. Outras pessoas acham essencial ter uma cama. Está muito bem. O importante é que você defina esse conforto essencial e supra no nível do necessário e do suficiente. Temos a sobrevivência, temos um conforto essencial, mas nós, seres humanos, precisamos de alguns pequenos luxos. Aqueles fatores estéticos, por exemplo, que vão conferir uma nobreza, uma beleza à nossa vida. Suprido também esses artigos de luxo, cada um de nós vai saber quais são os seus, nós chegamos àquilo que foi, então, definido como o ponto de suficiência para aquela pessoa, naquele momento dado, naquela cultura. Esse ponto de suficiência ele é dinâmico. Se você troca a sua atuação, o seu contexto social, pode ser que você precise de uma roupa a mais, enfim, de algum elemento externo a mais. Mas ele deve ser questionado constante e repetidamente. Por quê? Porque se você não estiver atenta, ainda que você aumente indefinidamente o volume de recursos, de dinheiro, para a obtenção de elementos externos, conforme essa pesquisa, o seu nível de satisfação não aumenta proporcionalmente, inclusive ele começa a decair. Decair, e a Vicki Robin define que isso só vai ter um fim quando nós ouvimos aquela frase famosa: descanse em paz. Porque então a vida humana passa a ser a corrida atrás de uma miragem.
a busca de símbolo daquilo que, na verdade, nós buscamos, como antes nós falamos. A necessidade original não é atendida e nós buscamos, então, símbolos, aquilo que nos dizem que representa o atendimento da necessidade. Nesse sentido, não se pode separar, então, as necessidades do autoconhecimento. No fundo, nós teríamos que adentrar por terrenos da visão de mundo e dos aspectos sociais para chegar a soluções do ponto de vista ecológico. Eu acho esse gráfico muito importante porque ele pode ser auto-aplicado e você pode se questionar das coisas que eu tenho hoje, quais delas realmente me proporcionam sensação de suficiência, de realização para mim. Vale dizer, se ninguém está olhando, aquilo que eu tenho me proporciona conforto, alegria, satisfação? Se não, eu acho que está na hora de questionar se eu não estou usando demasiados recursos do planeta para satisfazer necessidades que não são minhas, na verdade. Porque esse é um momento crucial na história da humanidade. Por que nós fazemos isso tudo e nós estamos aqui conversando? Porque nós somos, de certa forma, algo que eu aprendi com um amigo querido aí do Brasil, uma esmagadora minoria. Nós somos pessoas que questionam a forma que estamos vivendo, que entendem que sim, nós podemos viver com mais respeito, com mais dignidade, com mais alegria, com mais realização essa breve vida humana. E muitas pessoas nos dirão, mas que diferença faz? Eu sempre me socorro nas palavras da Margaret Mead, essa antropóloga norte-americana que faleceu em 78, quando ela diz: nunca duvide que um pequeno grupo de pessoas conscientes e engajadas possa mudar o mundo. De fato, sempre foi assim que o mundo mudou. Se você se sente eventualmente sobrecarregado, sobrecarregada pelos desafios, não se preocupe, todo mundo se sente assim às vezes. Faz parte da natureza humana, às vezes, a gente se sentir triste, abatido, enfim, desmotivado. Aí a gente busca o apoio da comunidade. E nesse aspecto, uma comunidade de pessoas que sejam, ou que pelo menos busquem ser felizes além das circunstâncias, além de ter ou não ter dinheiro, além de ter ou não ter coisas, é muito precioso. Por isso é que eu me alegro muito com a escuta de vocês, com a possibilidade de estar compartilhando esses fatos, essas informações, e nos últimos anos sempre foi uma enorme alegria fazer isso. E por isso eu lhes agradeço e gostaria de encerrar com esse slide que eu não tenho em português, mas que diz assim, traduzindo grosseiramente: nada na natureza vive para si mesmo. Os rios não bebem a sua própria água. As árvores não comem seus próprios frutos. O sol não brilha para si mesmo. O perfume de uma flor não é para ela mesma. Viver para e pelos outros é uma regra, é uma lei da natureza. Em 2019, nós possamos crescer ajudando os outros a crescer. Não apenas no aspecto quantitativo, mas também e principalmente, eu diria, no aspecto qualitativo. Porque a vida, como eu já disse, na minha opinião, é um fenômeno qualitativo. Da minha parte, no momento, é isso. Eu retorno para ti, Fernanda, agradecendo o teu apoio aí, todo o esforço que tu e o Alexandre fizeram ainda hoje para aprontar alguns elementos que tornaram essa partilha possível. E as pessoas que estiveram presentes, a sua atenção. E um pedido especial: multipliquem essas informações, multipliquem esses questionamentos acima de tudo, porque o diálogo é a coisa que mais faz falta no planeta no momento. Uma visão diferente, ela enriquece a visão de cada um. Então, mais uma vez, muito grato e fico na escuta se houver perguntas, questionamentos, sugestões. Muito grato, Fernanda, e devolvo para ti, então, a palavra. Tá bem grata, Jorge, por essa apresentação tão rica, né, e detalhada sobre a dimensão econômica no design regenerativo e para a sustentabilidade. E eu gostaria de convidar os participantes a postarem as suas perguntas, né? A gente já tem algumas perguntas aqui na nossa caixinha e vou passar para a primeira, mas quanto mais perguntas a gente tiver aqui, né, mais rica vai ser essa discussão. Então, a Paula perguntou sobre alguns dados que você mostrou, Jorge, a respeito do consumo privado. Ela coloca que os dados apresentados são de 2005, com fonte de 2008.
e que de lá para cá muito já aconteceu já. E aí ela queria saber melhor assim sobre as perspectivas da evolução desses números. Acho que é um gráfico que você mostrou Uhum. sobre o consumo Sim, do privado. consumo privado. Sim. Isso. Nós explicando um pouco, o Gaia, ele é um trabalho assim muito, muito solidário. Então, nós sempre dependemos de dados de institutos externos. Como facilitadores e como articuladores de treinamento, nós procuramos nos atualizar, mas muitas vezes decorre um tempo até nós termos acesso a esses dados. O que nós procuramos fazer é essa troca. Por exemplo, eu já lhe devolvo a questão se você tem acesso a pessoas ou a instituições sérias que analisem e produzam dados, nos mande. Nós sempre nos baseamos em instituições de referência que tenham um peso, digamos assim, de credibilidade suficiente. E, claro, dados que sejam compartilhados, porque os orçamentos todos são bastante restritos. Ainda assim, eu sempre mantenho esse compromisso de buscar os dados mais atualizados e reconheço o que tu disseste, que, por exemplo, especialmente na Ásia, o perfil de consumo vem mudando a cada ano de uma forma assustadora. Em compensação, especialmente na Europa Ocidental, também o perfil de consumo vem mudando, com os jovens cada vez mais se tornando refratários às estratégias de consumo inconsciente. Então, eu sou um realista positivo, no sentido de que o sistema como um todo se equilibra com base na crise, mas deixo aí o questionamento para todas as pessoas que estão conosco. Se tiverem dados confiáveis e referências, por favor, nos mandem. É sempre bom sermos enriquecidos pelas visões, e esse é um ponto fundamental do Gaia. A rede se amplia a cada ano. Hoje nós já estamos presentes em mais de 50 países e tomando contato, conhecimento com projetos dos mais diversos tipos, a gente aprende continuamente. Esse é um grande estímulo para a gente fazer parte dessa rede e para continuar se dedicando a aprender e a trocar e a dialogar com pessoas de todos os continentes e todas as realidades. Então, estamos abertos, Paulo, por favor. Paula, por favor, mande a sua colaboração. Tá, ela acabou de responder, né? Falou que em termos de matéria de consumo ele não tem dados, né? Porque não é o foco, mas se ela chegar a esses dados, ela partilha sim. Super. Tá? Bom, ainda não recebemos aqui perguntas, né? Mas eu mesma tenho uma pergunta, já que eu vim também de finanças, né? E estou querendo trabalhar com mais inovação social. E a minha pergunta é assim, qual que é o papel do governo, né? E como que, na sua experiência, as políticas públicas podem auxiliar nesse sentido, né? De trazer uma economia, né, realmente vinculada para a sustentabilidade. Né? Se você tem aí algum exemplo de iniciativas e políticas públicas, né, nesse sentido. Sim. Eu gosto de me basear em fatos, Fernanda. Então, assim, duas realidades que eu convivo hoje, né? A realidade do Brasil e a realidade da Suíça. E, por extensão, da Europa Ocidental. O que eu vejo quando as pessoas muitas vezes me perguntam se tem essa imagem bastante idealizada da Europa, e especialmente da Suíça? Quais são as grandes diferenças? Na minha opinião, o poder público tem um poder enorme, com perdão do pleonasmo, mas, antes de mais nada, nós não devemos esquecer, deixar de lado o fato que esse poder é emanado das pessoas. Então, vamos a alguns fatos. Grandes diferenças entre a atuação política na Suíça e no Brasil, por exemplo. Uma democracia representativa direta, como aqui na Suíça, ela não tem políticos profissionais. A pessoa ela é explicitamente paga para exercer atividade política na medida da sua atuação. O que não impede que exista corrupção e que exista influência dos grupos econômicos. Mas modera bastante, porque a população, por exemplo, com um número relativamente pequeno, 100 mil pessoas podem propor um referêndum na Suíça. Então, uma iniciativa que 100 mil pessoas propõem, a Suíça tem em torno de 8 milhões de habitantes, tem que ser votada pelo parlamento.
E pode ser aberta essa questão por um novo referendo. É como se houvesse um poder fiscalizador reverso do povo sobre os políticos. Além disso, um outro fator sobre o qual eu gostaria de falar, e perdoem ser repetitivo, porque isso está muito em discussão agora: educação. Sem uma educação de qualidade a partir das classes iniciais, não existe um sistema político que funcione. Por quê? Numa educação em que as crianças, desde as séries iniciais, desde o jardim de infância, têm uma noção da arte política, que ela não é partidária, mas é gerar benefícios para toda a população, essas crianças, quando forem adultos, vão, digamos assim, exercer um poder político na escolha dos seus representantes baseados nessas mesmas premissas: o bem comum. Isso não quer dizer que a realidade na Suíça não tenha pontos negativos. Tem muitos. Mas estamos aqui falando do poder público. E um terceiro fator: uma estrutura em que os atos legais sejam minimamente exemplares, digamos assim. Por um lado, nós temos uma educação para o bem-estar comum e, por outro lado, a punição daqueles atos que não estão a favor do bem-estar comum. O transporte público na Suíça ele é um paraíso e é autofiscalizado, não existe um cobrador nos meios de transporte. Mas eu sei, porque eu fui informado, que se eu andar sem o passe pago, eu vou ter na primeira vez uma multa, na segunda vez uma multa várias vezes superior, e na terceira vez uma multa muitas vezes superior e 6 meses de trabalho comunitário obrigatório. E uma anotação no meu registro como cidadão. Então, nós temos a educação para o bem comum e a punição daquilo que não traz, que não proporciona o bem comum. E isso não tem exceções, né? Então, para mim, é muito agradável ver, como muitas vezes eu vejo aqui, a prefeita da cidade de Zurich de bicicleta indo para o trabalho. Ou encontrar ela no bonde. Por quê? Porque ela é uma trabalhadora como eu, mas ela foi uma criança que foi educada numa escola assim. Então, é um ciclo que envolve educação e responsabilização que se auto-estimula, não é? Ao par disso, articulação local. Ou seja, quando as pessoas me perguntam, e muitas vezes pelas atividades que eu exerço, me perguntam sobre a situação no Brasil, eu tenho claro, sem uma estrutura política em que as pessoas tenham acesso aos seres humanos que exercem o poder político, não há solução. Porque nós não sabemos lidar com semideuses. Nós sabemos lidar com outros seres humanos. Então, o poder ele tem que ser, no meu entendimento, escalonado de forma que eu tenha acesso, que eu saiba em quem eu votei e que eu possa cobrar essa pessoa. Ao par disso, educação e, paralelamente, responsabilização pelos atos de cada cidadão. Todos e cada um. Essa, para mim, é a grande questão, a relação entre poder público, economia e educação ambiental. Porque isso também é ambiente. A sociedade também é ambiente. Tá, nossa, super obrigada. A gente tem uma pergunta aqui também da Ana, que falando assim: soube que este ano a Itália está criando legislação específica para empresas 2.5, né, que é aquele híbrido de empresa e ONG. Se você tem informações a respeito. Por via indireta, o ano passado eu trabalhei várias vezes na Itália e as pessoas dessa empresa, elas estão indiretamente envolvidas, né? O que ocorre é que a Itália, como muitos países, também vive uma crise política muito grave. E existem poderosas influências que estão se interpondo e contrapondo a essa forma de exercer, digamos assim, a atividade econômica. Mas é um movimento global. Eu acredito que, ao par da localização e de uma capilarização dessas medidas, naturalmente novos modelos entrarão em ação. Eu vejo com bons olhos. Há 2 anos atrás eu estive na Feira de Milão e vi o número de pequenas empresas comunitárias, de comunidades periféricas, digamos assim, que estão surgindo. E 2 exemplos muito importantes: o próprio Gaia Education tem 2 programas rodando hoje na Itália, né? O Sicília Integra, que é um que aborda imigrantes, né, asilados e jovens desempregados italianos, com produção de produtos orgânicos.
isso é muito auspicioso, porque a crise está fazendo com que nós olhemos além das nossas divergências, sejam sociais, sejam de qualquer natureza. E a Itália não é exceção a isso. Amanhã, ao meio-dia, eu estou indo para um retiro, inclusive, no norte da Itália, que entra em contato diretamente com a população de refugiados, pessoas que às vezes ficam anos sem casa, sem trabalho, porque não tem papéis e assim por diante. Eu acredito muito nisso. Eu gosto de ter contato direto com as pessoas, de ver, de ouvir a história delas. E não apenas, digamos assim, acreditar ou confiar naquilo que apenas a grande mídia diz. Eu estimulo que se faça isso, que nós conversemos diretamente com as pessoas e tomemos uma atitude local, com base no panorama global. Mas, até onde eu sei, existem muitas iniciativas estimulantes na Itália. Uhum. Legal. Acho que agora vai ter espaço talvez só para uma pergunta. Bom, como podemos estimular o empreendedorismo periférico de forma qualitativa ao invés de quantitativa? Isso foi pergunta da Lorena Carvalho. Eu diria que de duas formas. Uma, tecnicamente, né, estimulando, por exemplo, a utilização de outras formas de capital, como nós mostramos nesse esquema, criação de moedas complementares, bancos de tempo, financiamentos diretos, todas essas metodologias, essa é uma forma. A outra forma, que eu acredito que é mais importante, porque ela realmente prepara o solo para essas sementes que as metodologias representam, é o diálogo, o contato humano. Na próxima semana, segunda-feira, eu vou para o Brasil. Na terça-feira, eu vou estar no Centro Cultural do Grajaú, conversando com as pessoas que participam numa rede, e todas as que lá estiverem, chamada Nós por Nós. Que é o quê? Empreendedorismo periférico. Como é que as pessoas na periferia, com pouco dinheiro, podem fazer algo para beneficiar o tecido social? Como eu falei antes, uma grande referência é o Banco Palmas, que surgiu numa comunidade sem recursos nenhuma, e uma pergunta muito importante, que até o meu coparente, né, o Joaquim Melo, fez assim: por que nós somos pobres só pelo fato de não termos dinheiro? Essa é uma pergunta central. Por que pobreza é definida pela falta de dinheiro ou quantidade de dinheiro? É só dinheiro que representa a riqueza no ser humano? Trazer esse questionamento, primeiro para a minha vida e depois para os diálogos que eu estabeleço nas comunidades onde eu estou, é fundamental para que o empreendedorismo periférico, no meu entendimento, se estabeleça de uma forma muito mais saudável. Bom, acho que apareceram muitas perguntas aqui. Jorge, você tem tempo aí para responder mais uma? Sim, sim, com certeza. É um prazer estar com vocês. Ou E nós duas? calculamos mais ou menos até 7h15, né? Tá bom. Então vamos respondendo aqui até dar esse horário. Isso. Como você vê o projeto de Ecovilas como experiência de múltiplas alternativas no Brasil? Estamos organizando uma ecovila em Casa Branca, Brumadinho, baseada no Gaia Education. Que maravilha! Então, como você vê esse projeto de ecovilas, né? Super legal. Eu, como mineira, frequentadora assídua do Brumadinho, fico feliz com essa notícia. Eu vejo com grande alegria. E eu só faria uma pequena observação que eu ouvi numa ocasião do nosso grande amigo Craig Gibson, lá em Findhorn. Ele disse: não tentem reproduzir Findhorn, porque a manifestação externa de uma ecovila é local. O principal, na minha opinião, na minha experiência, é nos apropriarmos, nos corporificarmos os conceitos, os princípios de uma vida em comunidade, desenvolver o senso de comunidade, desenvolver e cultivar uma visão comum, né? Uma unidade comum, daí comunidade. Por isso que é comunidade. Nós temos uma unidade comum. O que nos une? Se nós nutrimos isso, os meios para tornar essa comunidade possível, eles serão acessórios hábeis. Se nós não tivermos uma visão comum, uma unidade comum, não há tecnologia que dê jeito. Em suma, no meu entendimento, a economia, como qualquer outra ciência, tem por baixo, no meio, como a gente quiser definir, os relacionamentos. Então, relacionamentos saudáveis, baseados no interesse pelo bem de todos, eles terão tudo para dar certo. Aí, se a gente tem terras,
os recursos que dispõe, isso aí vem depois. Não que não sejam importantes, mas não basta tê-los e não dispor de uma visão comum, de uma unidade que vá além daquilo. E, bom, aí quem sou eu, né? Eu, todas as vezes que eu vou a Minas, eu aprendo muito sobre vida em comunidade, sobre hospitalidade, sobre acolhimento. E fico muito feliz que seja nessa região, que é uma região que, mais do que nunca, agora precisa de cura, né? Será um grande prazer, quando for possível, visitá-los e disponho para aquilo que eu puder colaborar. A Dorinha está falando que você é super bem-vindo lá. Opa! Então, o convite Mandem está notícias. feito. Tá, aí, então agora vai ser a última pergunta, porque Tá. a gente já está chegando, né, nas 12h15. Então, da Poliana. Você acredita que somar-se aos movimentos que estão estimulando a declaração de emergência climática é um movimento político útil ou não? Sem dúvida, Poliana, porque o que para mim é importante em vários pontos do planeta, essa declaração de estado de emergência climática estão surgindo, né? Aqui, no norte da Suíça, na divisa, aqui logo em Constância, na Alemanha, foi declarado estado de emergência climática. Por que eu considero altamente importante? Naquele sentido de nós sermos um a mais, a uma a mais. Não do ponto de vista quantitativo, mas do ponto de vista qualitativo. Nós compormos aquilo que eu gosto de chamar do fermento crítico, né, que vai nutrir aquela massa crítica de pessoas que não dedica tempo para isso. Então, se nós apoiamos essas pessoas que com coragem, inclusive do poder público, né, que estão declarando emergência climática, nós estamos chamando a atenção para a ação individual. Volto a dizer, no meu entendimento, começa pela minha decisão de tomar ações individuais. Um segundo passo é manifestar isso no mundo através de uma ação política, que na verdade são todos os nossos atos. Qualquer ato que eu tome, dependendo da motivação, vai ter um efeito político ou não. E isso não tem nada a ver com política partidária. É a ação humana no mundo, é a polis. Existe muita confusão e muita deturpação sobre a ação política humana. Vamos resgatar a ação política como esse exercício de relacionamento benéfico, auspicioso, e um posicionamento sem violência, sem desrespeito a posições que divergem, mas firmes na nossa convicção e principalmente na nossa ação. E é isso. Eu acho que é super válido e tô me juntando aqui. Onde tem alguma coisa, como aconteceu aqui a manifestação em Zurique, eu estou lá para dizer que sim, eu apoio isso. Não estou contra quem não apoia, mas eu apoio. É meu direito. Bom, super legal. Agradecemos novamente, Jorge, pelo esse debate assim, incrível que a gente teve. E só lembrá-los novamente dos nossos recursos, né, que o Gaia disponibiliza, do manual do Eco Village Design Education e de guia de atividades e manuais de professores que estão disponíveis para download. Alguns podem ser baixados gratuitamente e outros podem ser comprados com esse cupom de desconto, né, que é o LiveWeb 2019. Você também está convidado, né, a comprar também os cartões de implementação comunitária, né, que são utilizados para engajamento com grupos e redes rumo aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável promovidos pela ONU, cartões que foram fabricados juntamente com a Unesco e com o apoio da May East e do Daniel Wall. Também está disponível o manual de multiplicadores. Os nossos próximos programas online, né, tanto em inglês quanto português e espanhol, vocês podem consultar eles no nosso site. E o nosso próximo programa, que começa domingo, né, que será facilitado com o Jorge, e vão ser 2 meses, assim, com bastante troca com o Jorge, com outros participantes. É um programa bem rico, assim, bem importante para quem deseja realmente construir uma rede focada nesse tema específico, que é o design econômico, o papel da economia, né, para a sustentabilidade, para a formação de uma geração assim cada vez mais regenerativa. E
novamente, né, lembrando de nos seguir nas redes sociais para poder saber o que a gente está fazendo, o que o Gaia está promovendo, né? Estão vindo novos cursos. E também se inscrever na nossa newsletter para saber sobre os próximos webinars e os próximos programas. E a gente também faz esse convite, né, de se tornar um facilitador certificado. A gente teve o programa do TOT, né, que é o Trainer of Trainers no Rio, foi bem interessante. A gente também vai ter no próximo semestre. Também teremos na Estônia, né, quem puder viajar, enfim, e tiver esse interesse. E é isso. Então, mais uma vez, super obrigada, Jorge. E em nome do Gaia Education e da nossa CEO, Meiste, que pôde comparecer ao webinar também, nos acompanhar aqui, eu agradeço a presença de todos e espero que a gente possa contribuir aí juntos e fortalecer a rede cada vez mais. Um abraço para cada um de vocês. E se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, nós nos colocamos realmente a serviço e à disposição de vocês. Obrigado, Fernanda. Obrigado a todos. Obrigada. Agradeceu demais. Obrigada a todos. Até. Até a próxima.